eu trabalho com educação infantil, trabalho desde 2004, não sei se tem alguém aqui na nossa sala hoje que me conhece, né? E trabalho desde 2004 com turmas de educação infantil, trabalho em Cabo Frio, Búzios, e também trabalho com ensino fundamental 2, sou professor de língua portuguesa lá na Escola Domingos Sá. E talvez muita gente aqui tenha acompanhado, né, como que foi o desenvolvimento da BNCC e como que ela iniciou, né, e a gente precisa, antes de qualquer coisa, saber hoje, efetivamente, o que é a BNCC. Então, a BNCC ela é a sigla, né, para Base Nacional Comum Curricular. É um documento de caráter normativo, portanto, mandatório, né? Nós não temos a escolha de seguir ou não seguir, mas o que ele faz com esse documento aí, que tem esse caráter de normatizar, de dar uma direção? Ele traz uma definição, né, de o conjunto de aprendizagens que são essenciais para que todos os alunos possam desenvolver ao longo da educação básica a aprendizagem, né, aprendizagem que seja ali comum do norte ao sul e, enfim, do leste a oeste, dentro do nosso país. A questão é que nós temos, a partir da BNCC, assegurados, né, os alunos possuem direitos de aprendizagem que foram assegurados por ela. E também os professores e os profissionais de educação, de forma geral, receberam benefícios. A BNCC, conforme o documento final dela, não é como nós gostaríamos que fosse dentro do nosso país. A questão é que nós temos, a partir da BNCC, assegurados, né, os alunos possuem direitos de aprendizagem que foram assegurados por ela. E também os professores e os profissionais de educação, de forma geral, receberam benefícios. A BNCC, conforme o documento final dela, não é como nós gostaríamos que fosse. Mas quando a gente passou ali pelo período da troca de presidência, né, que houve aquela situação com Dilma, enfim, várias situações na política, como toda política, a BNCC foi bem prejudicada, porque a gente viu aí uma movimentação de um movimento chamado Movimento pela Base, né, que até hoje é o grupo que se denomina ali oficial, né, organizado pelo MEC, e também foi organizado por iniciativas privadas, e aí a gente já sabe o que acontece, né, quando o empresário entra na jogada. Então, enfim, a versão final dela não é a versão que nós gostaríamos que fosse, principalmente para a educação infantil, porém, nós temos mais pontos positivos do que negativos. E essa segurança de informação, o direito da aprendizagem, todos os benefícios que nós temos com a BNCC, é preconizado dentro do nosso Plano Nacional de Educação. Também temos, né, o Plano Nacional de Educação, vamos falar um pouquinho dele, e, com isso, o Municipal de Educação também. É interessante a gente ler, é interessante a gente conhecer. Aí a gente precisa, então, saber o que basicamente, a BNCC ela afirma. A BNCC ela afirma, né, que isso, versão final, versão de 2018, que é um documento normativo, ele é aplicado exclusivamente à educação escolar, né, e define aí, tal qual define o inciso 1º da LDB, e aí eu gostaria que você parasse para dar uma olhada no nome dessa lei, né? A gente tem aí o artigo 1º, inciso 1º da LDB. O que a LDB, essa sigla significa? Lei de Diretrizes e Bases.
Então, já na LDB, a gente vai ver que até antes dela, o nome dela compreende diretrizes e bases. Por isso que a base nacional, né, foi feita, a BNCC chegou, então, depois de muito tempo, porque a nossa LDB, a Lei 93, 94, de 96, desde 96 ela já vem afirmando que o país precisava de uma base, né? A base, e aí, enquanto essa base não veio, nós continuamos a caminhar com questões de diretrizes, né? Tivemos diretrizes ao longo da nossa caminhada escolar aí, até a base chegar. Não necessariamente a base anula a diretriz, porque a base não é currículo, isso é uma coisa que vocês precisam, a gente precisa discutir muito na escola. A base ela não é um currículo, ela é um norte para o currículo. A gente costuma dizer que é como se fosse um farol iluminando para que direção todas as escolas, todas as esferas educacionais, sejam elas públicas, privadas, elas precisam olhar para esse mesmo farol, né? Então, ela é esse caminho a seguir. E aí, o que a LDB diz lá no inciso 1º, né, no artigo 1º, que é exclusivamente educação escolar. Então, até alguém está perguntando aí, né, então, a educação, só conta a educação básica quando fala exclusivamente de educação escolar? Sim, no caso da LDB. E isso aí vem orientando por quais princípios? A BNCC vem orientando por princípios éticos, precisa ser trabalhado a ideia aí muito clara de questões, princípios éticos, políticos e estéticos, que vão visar o quê? O objetivo da BNCC é visar uma formação humana de forma, o quê? Integral, né? E também visando a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, e também nós temos o DCN, né? Então, nós temos isso também lá reforçado nos nossos DCNs. Agora, é importante saber como que foi esse processo de elaboração da BNCC, porque de uma hora para outra, a gente ouviu falar em tudo quanto foi lugar, né? A gente ouviu falar na televisão, a gente ouviu falar na escola, nas reuniões pedagógicas, enfim, e muita gente não entende até hoje, não organizou isso, deixou para depois, e assim, a gente, devagar, nós conseguimos entender, até porque era para ano passado ela ser implementada, com essa questão toda de pandemia, dizem que foi, né? E a gente vai, então, pensando na elaboração dela com calma. Na verdade, na nossa Constituição, em 1988, nós temos já contemplada ali a ideia da base nacional. Em 1988, o artigo 210, ele traz essa ideia de que precisava ser criada uma base nacional comum e que essa base ela fixasse o quê? Que fixasse conteúdos mínimos para o ensino fundamental. É o que está previsto lá no artigo 210. E o artigo 210 diz o quê? Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, uma base precisava ser criada com currículos, né, uma questão ali que fosse comum para todo o país, e que, como nós temos um país de dimensões continentais, é muito difícil reger isso por meio de diretrizes. E que foi que nós fomos fazendo aí de 1988, por 30 anos aí, até o ano em que se finaliza o texto,
E até hoje a gente ainda está capengando na BNCC, né? Porém, essa ideia dos valores culturais, os valores regionais, de forma nacional e também respeitada de forma regional, ela é garantida já aí na base, desde seu artigo 210 da Constituição, tá? E aí a gente vai encontrar, quem eu acabei de falar, sendo criado em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, né? Outras pessoas dizem Lei das Diretrizes, mas a gente costuma muito falar Lei de Diretrizes. Enfim, por que das diretrizes? Porque nós temos uma lei onde, a partir de 1996, essa lei começa a dar um fundamento, ela começa a amarrar todas as diretrizes que fossem, então, organizadas, discutidas e debatidas, como nós temos algumas, e toda a base que fosse feita em cima dessa questão aí da educação, certo? Então, em 1996, a gente tem a base sendo aprovada, reforçando de novo a necessidade de termos uma base nacional, a lei sendo aprovada para que fosse reforçada, então, a necessidade de uma base nacional comum curricular. Em 1997 até o ano 2000, nós tivemos uma época que foi regida por parâmetros curriculares nacionais, né? Esses parâmetros, eles foram essenciais, né, para organizar, para, literalmente, como a palavra diz, dar parâmetros, dar limites, né, organizar as ideias de como seriam, então, organizados o primeiro até o quinto ano e o sexto ao nono. E aí, isso foi em parte porque em 97 ocorreu o Fundamental 1, como a gente chama em alguns lugares, né, o primeiro ao quinto ano, e do sexto ao nono a gente teve essa discussão, esse debate, e aí a formulação e a consolidação do sexto ao nono em 1991. Já no ano 2000, quando se encerra esse período aí, a gente encontrou aí para orientar o ensino médio com os seus PCNs, né, famosos PCNs. Já no ano de 2010 até o ano de 2012, nós encontramos novas diretrizes curriculares nacionais sendo, então, promulgadas, né, foram aquelas que orientaram para o planejamento do currículo, das escolas e dos sistemas de ensino, e essas diretrizes, elas trouxeram resoluções para a educação infantil, que, né, é mais a área em que eu vou falando nos próximos momentos, mas também ela trouxe para o ensino fundamental e o ensino médio. Em 2014, o Plano Nacional de Educação. Foi criada, então, a lei, né, 13.005, de 2014. Essa lei, ela instituiu o PNE, esse plano que é nacional, né, e nós temos também aí 20 metas dentro dessa lei. Então, é bem interessante que a gente possa ler, né, conhecer, porque foi muito debatido no Conselho Municipal de Educação. Na época, eu estava como assessoria no Conselho Municipal de Educação de Cabo Frio e participei bastante da discussão do Plano Municipal de Educação, aqui da nossa cidade, né, de Cabo Frio. Então, a gente tentou, né, na época, criar um alinhamento, né, as esferas que foram convidadas para debater, que não foi como deveria, né, não foi amplo o debate, enfim, a gente tentava ali organizar com as 20 metas do PNE. E em 2015, uma portaria, então, é instituída, a portaria 592, de 17 de junho, que vai elaborar, então, ela vai eleger ali uma comissão, ela vai instituir uma comissão de especialistas que vão elaborar a proposta para a educação infantil. Esse pessoal começa, então, em outubro, fazem a consulta pública, e eu acho que a gente viu muito isso na televisão, né? Entre no site, contribua,
Enfim, foram realmente milhares e milhões de contribuições, né? A primeira versão da BNCC, ela teve, então, essa consulta pública em outubro de 2015, e vários setores da sociedade civil, entidades científicas e organizações também foram responsáveis por acrescentar alguma coisa, e aí, em 2016, nós temos versões, né? A primeira e a segunda versão, aí, a primeira versão, ela começa ali em março, após 12 milhões de contribuições, essa primeira versão do documento, ela foi finalizada. E aí, novas organizações, enfim, há um seminário, alguns seminários em junho, né, com professores, gestores, especialistas, enfim. E a segunda versão da BNCC, ela fica finalizada ali, em agosto começou a ser redigida a terceira versão, num processo aí colaborativo aí, né? E aí a homologação mesmo, né, em abril de 2017, o MEC entregou essa terceira versão para o Conselho Nacional de Educação, que elaborou um parecer. Sempre o Conselho Nacional de Educação, ele trabalha com pareceres, né, e deliberações, e aí ele emitiu esse parecer e um projeto de resolução sobre a BNCC. Então, homologou ali as etapas da educação infantil e do ensino fundamental, né? Deixando, então, para 2018, quando foi promulgada a portaria 331, onde se instituiu um programa chamado PRO-BNCC, que é o Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, estabeleceu, então, diretrizes, parâmetros e critérios de como ela seria implementada. No mesmo ano, em 8 de novembro, o CNE elaborou, então, o parecer 3 de 2018, com a aprovação da atualização dessas novas diretrizes curriculares nacionais para agora, então, o ensino médio. Então, a gente chega ao fim aqui da nossa linha do tempo de como que foi elaborada a BNCC. E aí, esse processo, quando ele é concluído, ele passou a integrar a política nacional da educação básica do nosso país, né? Como uma referência nacional para formular os currículos. Nós não temos a base nacional como currículo. Ela precisa ser colocada na mesa, que a BNCC, ela traz essa linha com todas aquelas ideias propostas. Então, nós temos os campos de experiência, nós temos os objetivos, a gente precisa ler com atenção e verificar. A BNCC é para isso. Ela é para, olha o que está projetado aí na sua tela, ela é como referência. Referência. O que é uma referência? Eu olho e vou fazer como aquilo, mas da minha maneira, né? Eu tenho aquilo como uma referência. Então, quando a gente pega e vai querer desenhar uma estrela, a gente tem um modelo lá de uma referência de como a gente vai fazer, mas cada um vai fazer com a sua pegada, né? E aí, a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes, então a gente tem, né, as redes municipais, as redes estaduais, os sistemas de ensino, enfim, muitas escolas particulares têm sistemas, até municipais, tanto do Distrito Federal quanto dos municípios, precisavam entrar nas propostas pedagógicas de cada instituição. Então, a base é para isso. Você olha ali, você fala, olha, aqui na nossa escola nós temos como fazer assim, acho que é muito importante. Acho que nós estamos à beira da praia. Então, quais elementos daqui, né, do mar, da areia, dos animais que são específicos daqui, enfim, a restinga, todo o nosso modo de viver, toda a nossa cultura praiana, toda a nossa região aqui, ela é composta de quais ideias, de como que é a nossa cultura, como que é a nossa tradição, como que são as nossas pessoas, e como são as nossas crianças, e como queremos que essas nossas crianças se tornem novos adultos, para que modifiquem ou preservem coisas que estão boas ou ruins aqui dentro da nossa sociedade em si, né? Então, a BNCC, como proposta, né, como teoria, é isso que ela pede. Ela não vem
obrigando você a segui-la como se ela fosse em si um currículo. Ela não é em si um currículo. O conteúdo que nós temos ali é para contribuir, né, com um alinhamento de políticas, de ações, por isso que muito pertinente o que Marta disse sobre questão social, né, sobre o ser, sobre viver, e por isso eu digo que na questão da educação infantil, ela é muito, muito visível, a gente consegue, na educação infantil, presenciar o propósito, ela tem propósito, se ela realmente for feita da maneira correta, né? E além de delinear como será o ensino, ela também traz as ideias de como serão formados os professores, como serão capacitados, né, reciclados, novamente ouvidos e também debatidos, enfim, não só os professores, mas como que vai se avaliar o aluno, como que vai elaborar conteúdo educacional, né, que fica no fim de tudo isso. Olha só, se você pegar a linha política e ação aos âmbitos, né, nacional, enfim, de cima para baixo, e traz a ideia da formação dos professores, traz a ideia dos conteúdos educacionais e os critérios para como se oferecer escola, educação, ensino, debate, diálogo, formação da forma mais desenvolvida possível. Essa é a ideia que nós precisamos ter aí da BNCC. É importante lembrar disso. Muito comum um concurso vir querendo saber, é obrigatório? É mandatório, é documento obrigatório. A BNCC define todas as aprendizagens essenciais que devem ser garantidas aos alunos e alunas, mas ela não define o que você tem que ensinar, ela define o que é aprendizagem essencial, seja na escola, seja independente de você estar na escola, independente de você estar num município diferente do outro, de um estado diferente do outro, você precisa entender que a BNCC está ali como um balizador. Ela está como um balizador da qualidade da educação brasileira. Então, ela não é currículo por isso, porque ela está ali como algo que vai criar um norte, né? Então, a LDB, ela vai trazer currículo básico, né? A LDB, quando você lê a LDB, ela traz currículo básico, ideia de currículo básico, mas a LDB também trazia a ideia de partes diversificadas. E é aí que a LDB, que a nossa BNCC, se organiza, né? Ela pega esse traço da LDB de configurar o que é currículo e configurar o que é parte diversificada, então, em diversos lugares, o que pode ser organizado. Por isso, antes da BNCC, nós tivemos diretrizes curriculares para que pudesse, de alguma maneira, nortear o ensino, né? E essas diretrizes, elas tinham orientações genéricas. Então, era sempre assim, listando todas as aprendizagens essenciais, mas falando de aprendizagens amplas. E, por muito tempo, a gente teve, assim, como unidade de ensino brasileiro, a ideia da diretriz. A diretriz vinha e ela dava, a diretriz diz isso, a gente tem que fazer assim. A BNCC, ela vem trazer um ponto, uma base, literalmente, né? Onde a educação vai se assentar. E aí, se você tem o desenho que a gente gosta de falar da Base Nacional lá, é um cubo. E você sobe os alunos, sobe os profissionais de educação, sobe toda a sociedade e coloca em cima. E são 4 faces. Para cada lado em que você olhar, você vai encontrar uma visão de mundo, uma proposta diferente. E é assim, então, que a base se diferencia das diretrizes. Tá? As diretrizes, elas foram consideradas, na verdade, no fim de tudo, de modo muito insatisfatório. Por quê? Porque, sendo um país tão grande como o nosso,
a gente não consegue ter só uma linha. A gente precisa entender que existem esses 4 lados. Esses 4 lados precisam conversar entre si, debater entre si, e nós precisamos, enquanto educadores, garantir que não haja uma unidade de ensino, mas que haja uma unidade de garantia do ensino, seja ele da maneira que for. E aí, em 2013, 2014, né, houve esse esforço para repensar as diretrizes, que trazia, muitas vezes, uma listagem geral, nacional, de tudo que era necessário aprender, quando a base não faz isso. A base, ela, por si só, ela não melhora a educação, né? A gente não pode dizer assim, as diretrizes eram ruins e a base boa. Não é isso que eu estou dizendo. Só que uma depende da outra. Por si só, a base, a BNCC, não representa uma melhora, uma qualidade de ensino muito maior, mas ela volto a repetir, o lugar para onde nós precisamos olhar. Então, a gente se reúne dentro da nossa unidade de ensino e a gente para dialogar. Não é o que o diretor quer, não é o que o supervisor quer, não é o que o professor quer. E aí, assim, a gente acaba encontrando dificuldades com aquelas pessoas que já trabalham há muito tempo assim. A gente precisa parar, dialogar, mas também ouvir. E essa é a proposta para que, de fato, a gente tenha alunos e alunas que possam pensar, que possam exercer política de maneira coerente, correta, que possam argumentar e que sejam não só ocupantes de uma cadeira, que não sejam números de censo, mas que sejam realmente representantes de algo que é muito importante para um país, que é a formação, a educação, o pensamento crítico e o respeito pelo pensamento do outro também, além do próprio pensamento organizado. Esse desenho que está projetado aí, ele é o nosso resumo, a síntese disso aí que falamos. Vários caminhos convergendo ali, né, converge ali no alvo. O alvo é aprendizado, né? Então, a gente tem várias ideias, muitas propostas, que estão sempre chegando a um exato lugar. Isso é a proposta da base. Base e currículo. Então, mete bronca, né? A resolução do Conselho Nacional de Educação do Conselho Pleno, número 2, de 22 de dezembro de 2017, ela instituiu e orientou a implantação da base, tá? E aí, essa implantação da base, ela precisa ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas da educação, né? E das respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Então, quando você sabe que alguns conteúdos eles não podem ser utilizados, não chegou o momento ainda, não é a hora, isso é o currículo. Isso é o currículo. A base vai dizer assim, precisa ser feito aqui nessa escola isso, isso e isso. E você vai olhar e você vai falar assim, não, ainda não é o momento aqui na nossa escola, e a escola vai produzir. E é muito interessante estar alinhado o currículo, né, da escola. Nós temos até aqui um documento de educação infantil que foi aí instituído pela Secretaria de Educação, onde o debate foi ínfimo, né? Foi algo extremamente aquém, nas escolas, às vezes, um representante num horário que nem não era, enfim, né? E aquela lá é a nossa síntese na rede municipal de educação. Está até muito bem organizado, sabe? Mas não foi ouvido por todos, né? E o currículo é isso. O currículo precisa ser ouvido e adaptado em sua realidade escolar e estar atrelado ao PPP. Então, todos os projetos políticos pedagógicos das unidades de ensino que não foram revisados, debatidos novamente e realinhados, né, à base, eles estão aí um pouco defasados já. Nós temos aí o artigo 5º, e essa resolução, a resolução de número 2, do dia 22 de dezembro de 2017,
Só você colocar no Google que você vai achar. É importantíssimo ler, porque algumas questões de concurso, elas saem de lá. E aí, meu artigo 5º, a resolução explicita a BNCC como referência para que a sua escola ou a rede municipal possa construir. Então, viu a diferença? A base, ela vem dizendo assim, olha, vocês precisam construir assim, assim, assim. Aí a gente vai pegar o assim, 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 vai olhar e vai falar assim, esse assim é aqui, esse aqui é aqui, esse não está dando não, esse aqui é fora. Então, você tem a sua adaptação, é a famosa receita do bolo, que a pessoa que faz, já muitas vezes não precisa mais olhar, a BNCC é a receita. Muitas vezes a gente vai lá dar uma melhorada, bota uma baunilha aqui, tira um negócio ali, bota um pouquinho mais de açúcar, ou então não, faz de uma outra maneira, muda a forma do bolo, então a massa é a mesma, porém, se você colocar numa forma redonda, o bolo vai sair redondo, e por aí vai. Isso é o currículo, é a forma ou a forma que você utiliza, ou que você obtém daquilo que foi a base, como a massa, como os ingredientes para se alimentar o aluno. E aí, pessoal, deixa eu acompanhar aqui. BNCC não é currículo, viu? Bem grande aí, para vocês finalizarem na cabeça de vocês a dúvida total, não é currículo, tá? Não é currículo. Mas, né, entretanto, porém, todavia, há uma relação de complementariedade entre um e outro, tá? Então, um complementa o outro, né, nas questões que a gente vai olhar para a BNCC, e é muito importante vocês baixarem o documento em PDF. Não entrem no site do MEC e baixem ou acessem aquele arquivo que está em Excel. Aquilo lá não vai te explicar nada, tua cabeça vai ficar uma confusão total. Lá vem, né, os códigos, vem tudo muito embolado, ele não está organizado ali como o texto escrito. Então, pega a versão final, o texto escrito, está no site do MEC também. E aí, você vai ler a base devagarzinho, né, vai olhando com calma, e esse debate na escola é que vai construir o currículo da escola. Então, a gente tem aí que há uma relação de complementaridade entre BNCC e currículo, tá? E aí é preciso mostrar isso para vocês, olha. Os currículos devem adequar as proposições da BNCC à realidade local. Então, isso aí é bem importante, e isso é questão de concurso. Tá? Na página 16 da BNCC, ela diz isso. Os currículos devem adequar as proposições, ou seja, a BNCC propõe. Então, considere a autonomia. Está vendo aí a palavra? Temos autonomia, sejam nas redes, sejam nos sistemas e nas instituições escolares, e também, principalmente, no contexto e na característica, e agora eu vou botar no plural como está ali, nas características dos alunos. Então, se eu tenho acho essa palavra muito feia também, né? Clientela, mas se eu tenho essa, que é muito utilizada aí pelos nossos patrões, né? Escolares, digamos assim, e a gente tem aí características, porque são seres, pessoas, na questão social, né? A questão social. Então, antes de educar, ensinar, aliás, antes de ensinar, educar, né? Característica de necessidades, comportamento, dialeto, não é? Musicalidade, muitas vezes nós temos até por questões raciais, questões ali tribais até, a gente tem isso muito no Brasil inteiro. Isso é muito importante, muito interessante. E a resolução do CNE, essa que eu já falei para vocês, baixem também, leiam. Lá diz assim, que deve-se entender a BNCC, né, deve-se entender que a BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e sempre revisar os currículos. Consequentemente,
as propostas pedagógicas das instituições escolares, como eu acabei de falar, né? Propostas pedagógicas precisam estar sempre sendo revistas, né? Então, a gente tem aqui também, lá na nossa resolução 217, pegue bastante isso, falei bastante da resolução, tá? Essa resolução 2, ela, do Conselho Pleno do CNE, ela é a que implementou, né, organizou. Além disso, a BNCC, lá está escrito assim, que enquanto referência nacional, contribui para que haja uma articulação, né, e uma coordenação de políticas e ações educacionais, política educacional, ação educacional, seja ela no âmbito federal, seja ela no âmbito estadual, no caso do Distrito Federal, municipal, e especialmente em relação à formação de professores, né, e a avaliação da aprendizagem, se está dando certo, se aquilo realmente avaliou o aluno, se aquilo realmente fez o aluno crescer, se aquilo é realmente pertinente, e a definição de recursos didáticos, né? Quais são os recursos didáticos? Então, a BNCC, ela vem fazer a gente repensar, e, na verdade, a gente já não precisava da BNCC para isso, né? Muitas e muitas escolas, nós já temos muita gente repensando isso. Como que os professores precisam de ajuda, de contribuição, de formação, de continuada, né? De como o aluno pode, precisa e realmente deve ser avaliado, e de como que os recursos que nós usamos de forma didática para esses alunos realmente têm algum tipo de sentido, e os critérios que foram definidos de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta de uma educação de qualidade. Então, isso tudo, a gente pode gritar assim, ó, tá lá na BNCC, tá? A gente precisa garantir isso. Então, infraestrutura, né? Se a gente fosse abrir agora o leque de pandemia, infraestrutura e educação de qualidade, a gente não saía daqui, né? Bom, a gente na próxima aula, se vocês quiserem, né? Se a gente tiver uma oportunidade, a gente pode falar sobre os fundamentos pedagógicos da BNCC.